Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Já aproveite aí, clique em gostei, já aproveite já por antecipação, né? Dê um like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho ali para ativar as notificações se ainda não clicou ou se não recebe notificações. Eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. Então, se você não está recebendo as notificações, há algum problema aí no YouTube. Então vamos lá. Todo batismo é válido. Nós sabemos que o batismo hoje foi banalizado por parte de muitas igrejas. Até mesmo porque o batismo é a porta de entrada da igreja. Então, quanto mais batizados, mais membro. Por isso foi banalizado por muitas igrejas, e inclusive igrejas, né, de nomes aí, que trata o batismo de outra forma aí, para uma forma que enche a igreja. Então, acerca do batismo, existem algumas interpretações quanto à forma e quando é válido ou não. Eu vou dar o meu ver sobre o assunto aqui, sempre de forma resumida, mas eu vou dar algum parecer. A Bíblia diz que existe um só batismo, tudo bem, mas se refere a um batismo dentro dos padrões bíblicos, seguido de conversão e propósito de mudança. Não me refiro a um brincar de batismo, como se alguém fosse no rio, como se alguém fosse em um rio e dissesse: vamos brincar de batismo? Você batiza eu e eu batizo você. E sem mudança de nada, né? Seria uma brincadeira de batismo. Vamos avaliar alguns questionamentos. Uma grande parte dos ensinos de hoje acerca do batismo são equivocados se você pesquisar por aí. Vamos ver por quê. Uma grande parte das igrejas tem como meta encher a igreja de gente, e o batismo é a porta de entrada da igreja. A partir do batismo é mais um membro para somar e contar para a liderança que a igreja está crescendo e às vezes inchando. Parece crescimento, mas é inchaço. Eu digo acerca do que eu vejo, não é boato e nem nada. Eu vejo e eu acompanhei o declínio, né? Eu tirei por base uma certa igreja aí, que não vou dizer o nome, mas eu acompanhei o declínio. E também para outras igrejas, mais um batizado é mais uma ovelha no curral para tosquiá-la nos dízimos e nas ofertas. Uma grande parte das igrejas não cresce, incham, devido à ambição de alguns líderes que são mercenários, que só estão atrás de dinheiro. E isso é real, não é ilusão não. Tem uma pessoa próxima que ia se batizar sem ao menos frequentar a igreja. Ia lá de vez em quando, assim, mas sem compromisso. E eu perguntei se ela sabia o que era batismo. E ela disse que não sabia. Nesta igreja hoje, todo adolescente se batiza como fosse um ritual obrigatório. Tem uma conhecida que o pastor foi na casa dela convencê-la para o batismo. Minha irmã me disse que uma moça da igreja disse para o pastor que não estava preparada. E o pastor disse: se preparar para quê? Pensa bem. Eu já vi ensinadores dizendo que mesmo, aí no YouTube mesmo, eles dizendo que mesmo que se batizem sem ser convertido, poderá se converter depois. Talvez em outras palavras, mas com este significado. Você se batiza hoje de qualquer jeito e quando você se converter e abandonar o mundo, aí tá valendo. O importante é casa cheia. O batismo bíblico está totalmente relacionado com a conversão genuína ao Evangelho. O requisito número 1 para o batismo é a conversão genuína ao Evangelho. Preste bem atenção. A conversão precede o batismo. A pessoa se converte para depois se batizar. Diferente do que vemos hoje, onde muitos não se convertem nunca, nem antes, nem durante e nem depois.
Eu digo isso porque eu vejo até hoje com os meus próprios olhos. A conversão precede o batismo. Primeiro se converte e depois se batiza. Veja o que Pedro disse. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O requisito número 1 é o arrependimento. O arrependimento sincero e conversão. Conversão ao Evangelho. Não é um arrependimento fingido de boca, não. Atos 2:41 está escrito: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Receberam aqui significa conversão. Foram batizados aqueles que receberam a palavra de bom grado. No livro de Atos tem várias citações sobre o batismo, e você não vai achar eles convencendo as pessoas a serem batizadas sem propósito, como fazem hoje. Analisando na Bíblia os batismos a partir de Atos, chegamos à conclusão que o batismo está totalmente relacionado à conversão genuína. Totalmente. Havia arrependimento dos pecados e propósito de mudança. Veja o batismo dos primeiros cristãos, Atos capítulo 2, como eu acabei de citar, que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, no dia de Pentecostes. Também em Samaria, Atos capítulo 8, lá diz que foram batizados os que creram na pregação de Filipe. O batismo de Eunuco, também em Atos capítulo 8. Eunuco foi evangelizado por Filipe, depois se converteu e tomou a decisão, fez a confissão ali e se batizou. Acharam um rio e ele se batizou. Na casa de Cornélio, em Atos 2, todos foram seguidos de arrependimento e conversão genuína. Veja que na casa de Cornélio, Pedro disse: pode porventura alguém negar a água para que não seja batizado? Eles ouviram a pregação de Pedro, se converteram, chegaram até a receber o Espírito Santo e foram batizados. Vejam que em todas as citações em Atos, todos foram evangelizados antes do batismo. Eles tomaram consciência do que estavam fazendo. E também o carcereiro. O carcereiro também, Paulo e Silas, evangelizou ele. Ele perguntou: o que farei para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Todos foram evangelizados. Todos. Jesus disse para fazer discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a conversão precede o batismo, é antes. Muitas igrejas aí não fazem isso, porque a intenção é outra, né? O batismo é a identificação com Cristo na sua morte. É o sepultamento dos pecados. Leiam Romanos 6, verso 3 e 4. É o banho simbólico que lava os pecados simbolicamente. Atos 22, 16. Está escrito: o que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava seus pecados. Lava. Batizar em pecado sepultou o quê? Lavou o quê? A pessoa mergulha, morreu para o mundo e se levanta para uma nova vida com Cristo. Que nova vida é esta? A moça batiza lá de shorts, curto e apertado. Quando se levanta, ela chega em casa e coloca de volta. Sepultou o quê? O que foi que ela sepultou? Chega em casa e vai assistir novela, essas novelas, as pessoas se agarrando na novela. O que foi que ela sepultou? O que foi que ela lavou? E é justamente isso que acontece hoje. Eu vejo com os meus olhos isto. É real. É algo lamentável o que algumas igrejas, inclusive igrejas conhecidas, que eu não vou citar nome, estão fazendo. A pessoa deverá ser evangelizada antes do batismo, conforme na igreja primitiva. Deverá ter o propósito de renunciar seus pecados.
O batismo genuíno deve ter os padrões bíblicos: arrependimento, ser evangelizada, compreender o evangelho, aceitar o evangelho e ter o propósito de renunciar seus pecados. Então, quando você for se batizar, veja se está apta para isto. Tenha ouvido e entendido o evangelho, tenha propósito de renunciar o mundo e fazer a vontade de Deus, tem que ter propósito. Então não caia na onda de alguns ensinadores do YouTube e da internet, porque muitos são assalariados, muitos recebem salário, não só do YouTube, mas muitas igrejas por aí. Eles recebem salários e alguns, mesmo que não recebam salário, eles têm meta para cumprir. Já me disseram isso. A minha família pertence a uma certa igreja que eles têm meta a cumprir. Por isso eles são desesperados para encher a igreja de gente. Então eles precisam encher a igreja de gente para mostrar serviço. E por isso distorcem a verdade, fazendo de você mais uma vítima deles. Mais uma de suas vítimas. Entendeu? É bem por aí. Alguns até não concordam, eu creio, né? Mas a realidade é esta. Se você olhar bem, é isso mesmo que está acontecendo hoje. Igrejas se apostatando a troco de dinheiro, de nome, de posição, de status. Igrejas que não faziam certas coisas, hoje fazem. Mas é isso aí. Obrigado a todos. Alguém pode não gostar, mas problema é de quem não gostar. Que a realidade é essa mesma. Então obrigado a todos e até o próximo vídeo.